Oi pessoal, boa noite. Eu tava aqui meditando, né? E considerando algumas coisas. E essa é uma época que eu sempre digo esplendorosa, né? Então, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Verhazai lá a todos, né? Débora, Pax e Lux. Aham. Já compartilha, quem tiver olhos que veja, ouvidos que ouçam. Exatamente, perfeitamente, né? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Verhazailah. Bom, então, aquele dia nós falamos tanto, né, sobre a transmissão deste código divino celeste para a humanidade, né? Eu estava aqui estudando um pouquinho do Aryeh Kaplan, um grande mestre, um rabino cabalista, né, do nosso século, inclusive morreu novo, que também trabalhou na NASA, esse rabino, né? E ele testou as fórmulas que nos foram deixadas pelo patriarca Abraham no seu livro Sefer HaYetzirah, o livro da formação. E todas essas fórmulas funcionaram. Inclusive, o Sefer HaYetzirah, ele fala de alquimia. A alquimia vem do Sefer HaYetzirah, né? Como, por exemplo, transmutar objetos, né, físicos para outra dimensão. Isso é falado secretamente no Sefer HaYetzirah. Como, por exemplo, transformar objetos, né, em ouro, né? Isso também é falado secretamente no Sefer HaYetzirah, o livro da formação do patriarca Abraão. Não é à toa que Abraão foi o primeiro, depois de Adam Arisham, depois do primeiro homem, depois de Adão, a criar, a construir, fabricar uma criatura inanimada do barro, né, o golem, e conferir a ele vida através das permutações das letras do Aleph Beit, né? Que é o Tseruf, que é o nosso pássaro do Jardim do Éden, que nós revelamos tempos atrás, né? E as técnicas de Tseruf, né, permitem, né, nos levam a 231 permutações para frente, 231 permutações para trás. Um total de 462 permutações do Aleph Beit. E essas permutações são, além de místicas, capazes de alterar a consciência e nos arrancar do plano físico para outra dimensão, né? A história, né, conta-se uma Agadá, recente inclusive, de um cabalista, um rabino, que sempre antes da ritual da Shabat, na sua sinagoga, né, ele ficava no seu escritório meditando no Tseruf, fazendo as permutações do Aleph Beit. Como que funcionam essas permutações do Aleph Beit, né? Por exemplo, as 22 letras do Aleph Beit permutadas entre si mesmas. Aleph com todas e todas com Aleph. Por exemplo, Aleph é a primeira letra do Aleph Beit. Então, Aleph Beit, Aleph Gimel, Aleph Dalet, Aleph Re, Aleph Vav, Aleph Zain, Aleph Het, Aleph Tet, Aleph Yud, Aleph Kaf, Aleph Lamed, Aleph Mem, Aleph Num, Aleph Samech, Aleph Ain, Aleph Pei, Aleph Tzad, Aleph Kuf, Aleph Reish, Aleph Shin, Aleph Tav. Depois, ao contrário. E depois começa a partir da letra Beit. Beit Gimel, Beit Dalet, Beit Re, Beit Vav, Beit Zain,
Beit Het, Beit Tet, Beit Yud, Beit Kaf, Beit Lamed, Beit Mem, Beit Nun, Beit Samer, Beit Ain, Beit Pei, Beit Tzad, Beit Kuf, Beit Reish, Beit Shin, Beit Talef, Beit Tav. Né? E assim até completar as 231 permutações do Aleph Beit. Ok. Então conta, né, essa Agadá. O que é Agadá? É uma palavra aramaica, né, que significa lenda. Mas esta lenda, esta Agadá, este conto contém um segredo esotérico, um mistério divino. Por exemplo, como o Salmo Terrilim 19, que começa dizendo: Ashamai Mesaprim Kevod El. Né? Cadê o meu livro de Salmos? Eu vi ele aqui no instantinho. Olha ele lá, só um minutinho. Aqui. Terrilim 19. O Terrilim 19. Terrilim 19. Ele diz: Ashamai Mesaprim Kevod El, Maasei Yadav, Magid, Arrakia. Essa palavra Magid aqui, né, ela tem raiz na mesma palavra que Agadá, que é então uma lenda que encerra um mistério, um segredo, um código. Então aqui ele está dizendo, né, os céus declaram a glória do El, e o firmamento, as estrelas, as constelações, né, contam secretamente, porque aqui tem a palavra Magid, né, a sua obra digital, porque aqui diz, né, em hebraico, né, Ashamai Mesaprim Kevod El, o Maaseh Yadaiv, né, dos seus dedos, porque nas suas mãos, né, obra digital, né, escrita nos céus. As constelações, como eu explico no meu livro Os Filhos das Estrelas, são as letras do alfabeto celeste. Porque existe o alfabeto superior e existe o alfabeto da Terra. Assim também existe o DNA das estrelas e o DNA da Terra. Então existe o DNA dos seres dos céus e existe o DNA dos seres da Terra. Então os seres do céu fizeram o quê? Eles pegaram os seres da Terra e mesclaram o seu DNA com os seres da Terra. Ok? Mas então, voltando ao nosso amigo Rabino, né? Que todas as sextas-feiras ficava no seu escritório com a sua rodinha de tseruf, permutando as letras do alfabeto hebraico. Numa determinada noite, enquanto as pessoas da sua congregação, da sua comunidade, se antecipavam à recepção da Rainha Celeste, do sagrado feminino, né, do lado feminino do Criador, do Divino, o Rabi ficou no seu escritório meditando nas permutações, conversando com aquele pássaro maravilhoso que vive no Jardim do Éden. O que é o Éden? É um nível de consciência superior, elevado, expandido, ampliado. Isso é o paraíso. Né? Então o Rabino ficou lá conversando com o pássaro, permutando o Aleph Beit. Ele estava usando o seu talit, o chale de oração, não sei se vocês já viram, né? Aquele chale com o qual os Yehudim, os judeus, se cobrem para as suas preces e que representa o sagrado feminino, a luz da Shekhinah. Ele se cobriu com seu talit e ficou ali permutando as letras do Aleph Beit. E se conta que ele sentiu uma energia que o envolveu completamente. Mas, como ele estava acostumado a fazer isso todas as sextas-feiras, ele ficou ali. Né? Quando um dos anciãos da Beit Knesset, né, da sinagoga, da comunidade, da Kehillah, subiu ao escritório do Rabi para obter informações
do que era para ser feito a seguir, uma vez que já haviam se antecipado à recepção da rainha sagrada, Shabat, e agora estavam esperando pela descida do mestre para continuar o ritual, e depois o mestre, como de costume, contava uma história, né? Um conto da sabedoria, né? E encerrava com as palavras secretas do Zohar. Então esse senhor, esse ancião, subiu até o escritório do mestre, ficava sempre com a porta aberta, né? E ele parou diante da escrivania, né? Atrás da qual o rabi estava sentado na sua cadeira, né? Coberto com seu talit, né? E permutando as letras do Aleph Beit. E o rabi percebeu, quando aquele ancião chegou, parou ali, e não querendo incomodar o mestre na sua meditação, ficou esperando, né? E o mestre ficou olhando pela fresta do seu talit, né? E pensou, será que ele não vai falar nada? Né? Esperando que um ancião então conversasse com o rabi. Passado alguns segundos, como não houve manifestação, o mestre então educadamente, né, se dirigiu ao ancião e disse: pois não, senhor. Quando então aquele senhor deu um pulo para trás, assustado, e perguntou: mestre, da onde o senhor saiu? E o rabi olhou para ele e falou assim: como assim, da onde eu saí? Eu estava sentado aqui na cadeira. Eu estou sentado aqui na cadeira. E o ancião disse: não, não estava não. Porque eu estava olhando diretamente para a cadeira e ela estava vazia. Foi então que o mestre percebeu que ele havia sido tirado daquela dimensão para uma outra dimensão. E então ele estava oculto dos olhos das pessoas naquela dimensão na qual ele pertencia. Se você quiser chamar isso de ter ficado invisível, bom, isso é com você. Ok? Então, esse é o poder da interação do Aleph Beit celestial com o Aleph Beit da terra, com o DNA dos seres dos céus e com o DNA dos seres da terra. Evidentemente. Né? Então, a chamar Mesaprim Kevod El, o Maaseh Yadav Magid Hakia. É isso mesmo? Oh meu Deus, eu tô ficando velho, hein? Eu estou ficando um pouquinho velho. Ai, 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 ai. Ah? Ops. Oh. A chamar Mesaprim Kevod El, Maaseh Yadav Magid Hakia. Né? Essa primeira parte aqui, inclusive eu explico sobre isso no meu livro, Os Filhos das Estrelas. A Shammai Mesaprim Kevod El tem a gematria de 887, que é a mesma gematria de Maharal Mi Praga. Maharal Mi Praga, né? Maharal de Praga foi o que fez o Golem no século XVIII. Como ele fez o Golem? Usando os segredos do Aleph Beit e os segredos das constelações também. Como pode ser visto naquele filme alemão dos anos 20, chamado Der Golem. Não sei se você já viu esse filme, mas se você não viu, procura no YouTube. Der Golem. É um filme alemão sobre a criação do Golem. Ok. Né? Então, vamos então aqui, depois dessa questão, né, de falarmos um pouquinho do Rabino conversando com o pássaro místico do Jardim do Éden, que lhe contava os segredos divinos. Né? Vamos então aparar as rebarbas que eu deixei na outra conversa que nós tivemos na outra noite, quando eu falei acerca do Zohar, tecnologia alienígena, né? E evidentemente não foi abordado tudo, né? Por exemplo, né? O Midrash, não sei se é Gênesis Rabá, que diz que depois da queda de Adão, antes do nascimento de Enosh, as pessoas morriam
mas os seus corpos não se decompunham. Isso está escrito no Midrash, acho que Gênesis Rabá, aí no meu perfil, no álbum de fotos, tem sobre isso, na linha do tempo, né? Eu já publiquei a respeito disso. Foi só a partir do nascimento de Enos, que os corpos então passaram a se decompor depois da morte. Antes disso não havia decomposição. E aí tem um segredo, evidentemente, que está ligado com o DNA dos seres dos céus, que estava linkado, codificado, mesclado, casado com o DNA dos seres da Terra, né? Possivelmente, né, houve uma alteração genética a partir de Enosh, né? Mas também é a partir de Enosh, né, que diz que passou-se a invocar o nome sagrado de 4 letras, o Yud He Vav He, né? 10, 5, 6, 5. Lembra que nós falamos sobre isso, né? Que está na nossa hélice do DNA, as pontes, né, que ligam a hélice do DNA são divididas em 10, 5, 6, 5, que é um nome divino, né, que une as pontes, né, das hélices do DNA. Fantástico isso, né? Há uma certa alusão sobre isso naquele filme Prometheus, né? Mas que sempre é levado para o lado dos Anunnakis, o que não é a total verdade, né? A coisa é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Ok. Então, nós falamos sobre o Zohar, tecnologia alienígena. Nós falamos que quando o divino ele desceu em Har Sinai, no Monte Sinai, para dar a Torá à humanidade, para dar a Torá a Moshe, o homem-anjo, né? Que nós já falamos sobre isso, que Moisés era metade homem, metade anjo, e por isso que ele era chamado Ish Ha-Elohim, o homem dos Elohim, dos seres dos céus. Porque foi só dessa forma que ele pôde suportar vivo, subir a montanha e permanecer nela por 40 dias e 40 noites sem comer. Né? Ok. Então nós falamos sobre isso. Nós falamos que o que está escrito, né, em vários textos, nos Salmos, no profeta Samuel, no livro do Êxodo, que quando o sagrado desceu sobre o Sinai, né, os céus baixaram e se abriram, né? E eu explico aqui que isso é um Stargate, um portão estelar foi aberto. E aí a montanha foi arrancada do solo inteirinha. A montanha todinha foi arrancada do solo, levitando, subiu, entrou por esse Stargate e foi virada de ponta cabeça. Isso está escrito no Midrash. E desceu novamente, mas ficou flutuando nos ares. Também o Zohar, Talmud diz que muitos israelitas morreram no processo, porque não eram dignos de presenciar aquele momento. É por isso, e foi justamente por isso, e foi isso que chamou a atenção do Erich von Däniken, né? Quando ele estava traduzindo os textos quando ele era jovem. Ele leu que Deus, o sagrado, bendito seja ele, mandou cercar a montanha, colocar uma cerca, né, para que as pessoas não se aproximassem da montanha quando Deus descesse nela. E ele estranhou isso. E foi aí que deu o gatilho, né, que fez com que Erich von Däniken desconfiasse, né, dos deuses astronautas. Ok. Muito bem. Então, a Torá diz, usando a palavra hebraica,
que significa literalmente que os israelitas ficaram embaixo da montanha. Porque a montanha estava levitando sobre a cabeça deles. E aí, né, o sagrado, né, colocou os pés na base da montanha. Isso está escrito. E aí, o que está dito na Torá? No Gênesis capítulo 1. No Êxodo capítulo 24, no verso 10. Eles viram, né, o Elohei Israel. Elohei não dá para traduzir para Deus, mas nós traduzimos para Deus para dar um sentido para a mentalidade das pessoas que não podem compreender isso, né? Porque de fato a palavra Deus não existe na escritura hebraica. Isso é uma criação humana para dar a ilusão das pessoas que elas podem compreender isso, né? Então fala Deus, né? Então a tradução é: eles viram o Deus de Israel, e abaixo dos seus pés havia um pavimento de safira, puro como a essência dos céus. Aí eu explico em vários textos, né, que de fato eles viram 6 pavimentos de safira, né, e que eles foram trazidos ao futuro e contemplaram toda a tecnologia que emergiria no futuro. Isso tudo foi visto pelos israelitas naquele momento na qual o divino desceu, né, sobre o Monte Sinai. E o Salmo O Salmo 68, verso 18, diz aqui, né? Rehev Elohim Ribotaim Alfei Shinan Adonai Ban Sinai Ba Kodesh. Eu vou ler outra vez aqui e já traduzo, tá? Rehev Elohim Ribotai Alfei Shinan Adonai Bam Sinai Ba Kodesh. Aqui está dizendo o seguinte: miríades de carruagens vieram quando Adonai veio ao Sinai em santidade. Miríades de carruagens vieram quando o divino veio ao Sinai em santidade. Inclusive, né, a descida do sagrado sobre o Sinai foi dita por Enoque. Naquele fragmento que as pessoas chamam de o livro de Enoque, mas que não é o livro de Enoque, é uma narrativa sobre Enoque, né? E próprio Enoque já tinha descoberto que o dia o sagrado viria ao Sinai, né? Ok. Então, voltando aqui, algumas coisas que eu preciso colocar aqui para que isso fique mais claro, mais evidente, mais maravilhoso ainda do que já é, né? Ok. Então, também é dito no Zohar que quando o sagrado desceu sobre o Sinai, né, a visão que os israelitas tiveram foi tão esplendorosa que eles caíram mortos. As almas fugiram de seus corpos. E o sagrado teve que devolver as almas dos israelitas aos seus corpos, para que eles pudessem receber a Torá. Okay. Muito bem. Então, Moisés, o homem-anjo, né,
pegou as pedras de safira que haviam sido criadas no crepúsculo do 6º dia da criação, após a queda de Adão, né? Os Elohim criaram, né? Talharam 6 pedras de safira, né? A partir do orvalho, o tal, da cabeça do divino, né? O meu cachorrinho é o seguinte, ele gosta de uma fofoca. E aí o pessoal, os cães da rua latem e ele vai latir junto, porque ele quer participar da conversa. Então, é o que vocês estão ouvindo aí. Ok. Então, Moisés e os Elohim, né? Eles pegaram essas 6 pedras talhadas das pedras safira, a partir do orvalho da cabeça do divino, e esconderam isso, enterraram isso lá próximo ao Sinai, aonde no futuro Moisés ergueria a sua tenda. E é claro que Moisés ergueu a tenda dele ali, porque ele sabia que as pedras da safira celeste, não safira da terra, da safira celeste, ok? Que os Elohim haviam talhado a partir do orvalho da cabeça do ancião sagrado, né? Estavam enterradas naquele local. Moisés as desenterrou, né? E o Midrash conta que cada uma delas tinha uma medida exata, que era, eu acho que era 36 por 18. Eu não tenho certeza, tá? Não me lembro agora de cabeça se era 36 por 36 por 18. Bom, mas que elas pesavam 1 tonelada. Então você pergunta, como Moisés moveu essas pedras para que elas fossem então gravadas pelos Elohim com a Torá? Evidentemente elas levitavam, assim como o monte também foi levitado acima da cabeça dos israelitas, né? Muito bem. Agora vem a coisa mais complexa aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu tenho uma Torá em algum lugar aqui. Eu acho que eu tenho. Peraí. Tá aqui. Deixa eu abrir aqui no Êxodo, Shemot. Shemot, capítulo 32. 29, 33, 32. No Êxodo 32, verso 16, que diz o seguinte: Vehaluhot Maase Elohim Rema Vehamikitav Mi Ritav Elohim Hu Harut Al Ha-Luhot. Vou ler de novo aqui em hebraico, né? Estou lendo aqui. Vocês vão ver aí ao contrário, porque eu estou usando a câmera frontal do celular, então, né? Mas está aqui, estou lendo aqui. Então aqui está escrito: Vehaluhot Maase Elohim Rema Vehamihitav Mihitav Elohim Hu Harut Al Haluhot. Que a tradução aproximada, uma vez que a tradução só pode ser aproximada, porque nós nos emprestamos de palavras de uma outra língua
para dar significado que está no hebraico aqui. Mas de fato, muitos dos segredos e dos mistérios que os israelitas conheciam naquela época se perderam. Porque a Torá é um código e muitas vezes não se encontra palavras que nós possamos nos emprestar delas para dar significado ao que está aqui no hebraico. Mas então aqui diz assim: e as tablets, tá? Está escrito aqui, eram obra, veja, elas não eram da terra. Porque está escrito aqui, ó, e as tablets eram obra dos Elohim. Ou traduzindo no singular, porque esses Elohim, porque a palavra Elohim é plural, mas eles tinham uma única consciência. Uma consciência una, unificada. E por isso Elohim sempre é traduzido para Deus, no singular. Não porque eram um apenas, mas porque estavam no um. Né? Então aqui diz, Vehaluhot Maaseh Elohim, e as tablets, obra dos Elohim. E a escrita, olha só, e a escrita dos Elohim, gravada, né? Esculpidas sobre, aqui está escrito al haluhot, sobre as tablets, né? Então, de novo, né? E começa aqui com a letra Vav. A letra Vav em hebraico tem o valor numérico de 6. Então aqui, secretamente está dizendo assim, as 6. E as 6 tablets. As 6 tablets. Obra dos Elohim. E a escrita dos Elohim. Esculpida, gravada nas tábuas. O Zohar esclarece ainda que as letras estavam gravadas em fogo negro à esquerda, se não me engano, e fogo branco à direita. E que, como elas eram uma safira tão pura, praticamente transparente, né, elas podiam ser lidas tanto quem estava de frente como estava de trás. Viam no mesmo sentido, sem estar do avesso. E aqui vem outra coisa mais profunda e maravilhosa e fantástica. O Midrash diz que, apesar delas serem feitas de safira, e da safira celeste, não da safira da terra, né? E delas serem duras, porque eram feitas de safira, né? O Midrash diz que elas podiam ser enroladas como um pergaminho. Está escrito no Midrash isso. Que apesar delas serem de safira e serem duras, elas podiam ser enroladas como um pergaminho. E além disso, né, como elas pesavam 1 tonelada cada uma, então são 6 tábuas, 6 toneladas. Né? Como que Moisés ia carregar isso? Então diz que elas levitavam, elas não tinham peso, porque nelas estavam gravadas as letras Samer e Mem. Samer e Mem. E a letra Samer, ela escreve a palavra Somer, que é sustento. Então a letra Mem retirava o peso das tábuas, e a letra Samer fazia com que elas ganhassem antigravitação e ficassem levitantes,
flutuantes, de fato que Moisés só precisava empurrá-las com o dedo. Eu acho bom vocês lerem Crônicas de Queda. Vou dar uma dica aqui, tá? Acho bom vocês lerem... Olha, tô falando, acho bom vocês lerem Crônicas de Queda. Não vai dizer que eu não avisei. Então, o que mais me falta dizer aqui? Um detalhe, né? Que Moisés saiu dessa dimensão e subiu às dimensões superiores para receber a Torá. Então aqui há algumas coisas que nós temos que pensar. Que coisas? Que as tábuas foram transportadas para outra dimensão para que elas fossem gravadas. Mas o Zohar, Midrash, Talmud contam que quando Moshe chegou naquela dimensão dos seres dos céus e os seres dos céus o viram, ok? Eles disseram: quem é esse intruso no nosso reino? E foram na direção dele para o destruírem. Desintegrarem Moisés. Mas então, diz que Moisés sacou da sua lança, do cajado, e pronunciou os segredos do nome divino. E eles pararam e disseram: ops, quem é esse que conhece os segredos do nome divino? E quando Moisés, então, pronunciou os segredos do nome divino, né? O sagrado desceu. Deixa eu me lembrar aqui. Não sei quantos milhares de céus. E olhou, né? E aqueles anjos que queriam queimar Moisés, o divino disse: vocês vão guiá-lo aqui em cima. Imagina só a reclamação que aconteceu, né? Ok? Ok. Aonde eu acho que Moisés foi? Eu acho. Na constelação de Órion. Por que eu acho isto? Porque existem outras coisas na Torá e no Zohar que fazem alusão a isso e fala que isso foi feito por Moisés. Por exemplo, há uma parte, eu acho que é no livro de... não sei se é Reis ou Samuel, me falta a memória aqui, que fala de um homem que tinha uma consciência muito expandida e que era amado no Egito. E que ele venceu um poderoso apenas com a lança que ele tinha na mão. É chamado Ishmidá. Ishmidá. Vou falar de novo. Ish, homem, mas homem-anjo, porque é usado para ele a palavra Ish, dos Ishim. Quem quiser pesquisar no Google é Ishim, Ishim, né? I-S-H-I-M, Ishim, que é uma hierarquia de anjos, né? Ishmidá, homem da consciência expandida, me dá. Estão sentados? Estão sentados? Ok. Como nós dizemos pirâmide em hebraico? Pirâmide em hebraico. Como nós dizemos? É piramidá. Piramidá em hebraico. Piramidá. Pira, me dá. Pira, tracinho, me dá. Que pode ser então compreendido como o fogo que expande a consciência. Porque pira, do grego, né? Piros,
né? O fogo que expande a consciência. Piramidá. Que é uma alusão à glândula pineal. Então, diz que este homem venceu um poderoso com a lança que ele tinha na mão. Vocês já viram, então, inclusive no meu livro, Os Filhos das Estrelas, Câmaras do Tetraedro, né, tem sobre isso, né, que as pirâmides do Egito, elas espelham as 3 estrelas do cinturão de Órion. Ok? E o cinturão de Órion, aliás, a constelação de Órion, é representada, né, por um egípcio com cabeça de chacal, segurando na mão uma lança. Né? Um egípcio gigantesco. Por quê? Ishmidá, homem de grandes dimensões. Homem de grandes dimensões por causa da consciência altamente elevada e expandida. Esse é Moisés. Ishmidá. Então, os seres dos céus não queriam dar a Torá a Moisés, porque a Torá pertencia a eles. Mas o sagrado, bendito seja ele, amou a humanidade a ponto de dar à humanidade a Torá. E a Torá é um escrito dos céus, não é um escrito da terra. É um código. Todo o nosso DNA está na Torá. O mapa do nosso ADN está na Torá, como eu revelei outro dia. Então, esse foi o amor do sagrado pela humanidade, a ponto de ele então, né, dar à humanidade a Torá. E a Torá tem a capacidade de corrigir o nosso ADN e de abrir os segredos do nosso ADN. Né? Estava lendo ali, então, Aryeh Kaplan, né? Vou ler aqui um pedacinho, só um pedacinho aqui para vocês, né? Desse livro aqui, ó. Imortalidade, Ressurreição e a Idade do Universo. Uma visão cabalística. Isso aqui foram ensinamentos e segredos publicados por um rabino há mais de 800, 900 anos atrás. Né? Então, vou ler um pedacinho aqui, ó. Só um pedacinho. Diz o seguinte: eu, o insignificante Isaac Diaco, o rabino, achei por bem registrar um grande mistério que deveria ser mantido muito bem escondido.
um dia de Deus dura 1000 anos, pois está escrito: pois 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem. E aí, o Salmo 90, verso 4. Ele continua: como um de nossos anos tem 365,250 dias, um ano nas alturas equivale a 365.250 dos nossos anos. A partir daí, continue multiplicando por 49.000 anos, cada ano consistindo de 365.250, e cada dia sobrenatural sendo 1000 de nossos anos, pois está escrito: naquele dia só Deus será exaltado. Isaías 21:11. Quem poderá contar as proezas de Deus? Salmos 106:2. Abençoado seja o nome daquele cujo glorioso reino dura para sempre. Aí ele continua: tudo isso se refere ao que dizem as Escrituras. Contudo, não importa quantas vezes este número seja dobrado, não chegaria a ser um segundo para o divino. Entretanto, no tocante ao ser infinito, basta que ele seja chamado infinito. Aí ele continua dizendo o seguinte: a prova evidente de que o mundo existiu por muitos anos a partir do versículo de Isaías, que diz: o menino morrerá com 100 anos. Ele está dizendo aqui o segredo que ele encontrou no profeta Isaías, que no futuro, entendeu? Nós vamos atingir um estado de longevidade tão alto que uma criança será criança com 100 anos. E que dito que se ela morrer aos 100 anos, terá morrido jovem. Isso publicado por esse rabino muito tempo atrás, né? Então diz assim: hoje, se uma criança com menos de 3 anos morre, dizemos que um bebê morreu. No futuro derradeiro, se um homem de 100 anos de idade morrer, diremos que um bebê morreu. Né? Por causa da extrema longevidade que as pessoas gozarão. Se pessoas de pouca fé rejeitarem essa estranha questão, diga-lhes que isso já aconteceu, pois Metushalé, ou Matusalém, viveu 30 anos menos que o milênio. 970 anos, né? Certamente, no tempo de Matusalém, considerava-se uma pessoa que morresse aos 100 anos de idade como tendo morrido prematuramente. Bom, eu queria dar um pouquinho disso para vocês, né? Desses segredos e mistérios profundos, e ainda há muito mais codificado aqui na Torá, né? Eu já tenho tudo isso publicado, tem no blog, tem nos livros, né? Tem aí no Facebook, cada detalhe dessas revelações profundas, né? E que eu estou preparando também para o livro Eu Quero Acreditar, né? Sobre ufologia, né? Criptoufologia, né? O que é a criptoufologia? A criptoufologia, né, é a ciência que estuda a criação e o desenvolvimento de ferramentas criptográficas que serão aplicadas sobre fenômenos ufológicos a fim de decodificá-los ou evidenciá-los. Isso é a criptoufologia, né? Nós podemos ver a criptoufologia, por exemplo, no filme Prometheus, né? Naquela cena onde o casal apresenta, né, aqueles pictogramas que eles encontraram em cavernas do mundo inteiro e que continham um único mapa, né, que era o mapa de uma constelação distante. Isso é a criptoufologia, né, que os ufólogos aqui no nosso país não conhecem. Eles não sabem nada da criptoufologia. É por isso que, né, há fenômenos ufológicos que acontecem no país, mas que ficam, né, no nível de fotografias e muitos dizeres, mas nenhuma revelação,
nenhuma decodificação. Por quê? Porque além dos ufólogos no nosso país não conhecerem a criptoufologia, eles rejeitam aqueles que a conhecem, porque o ego neles tem medo de que outras pessoas que não são do círculo pertencente a eles venha de fora e revele aquilo que eles não conseguiram revelar. Né? Ok. Então é isso. Beleza? Beleza. Então, o que está acontecendo hoje, né, é que assim, existem muitas pessoas que querem falar em sabedoria, mas querem tirar a Torá da equação. Por quê? Porque eles não sabem nada sobre Torá. E como não dominam Torá, né, eles querem tirá-la da equação. Não é possível. Para ter uma ideia, ok? Foi por causa dos códigos da Torá que os cabalistas, buscando a assinatura do divino nesses códigos, que se levou à criação da criptografia e da criptologia. Ok? Através da criptologia, o judeu Alan Turing, né, criou a máquina que quebrou o código, né, da codificadora alemã, a Enigma. Foi através da criptografia que Alan Turing fez isso. E a máquina de Alan Turing foi o modelo para a criação do computador. Assistam o filme O Jogo da Imitação, com o Benedict Cumberbatch, que fez o Doutor Estranho, né? Doctor Strange, o mesmo ator. Tem na Netflix, né? O Jogo da Imitação, Imitation Game. Vocês vão ver, né, essa questão. Então, foi por causa da Torá que nós temos a tecnologia que temos hoje. Outra coisa que eu não falei, que eu vou falar aqui agora, eu esqueci. Tá bem que eu lembrei. Nesse verso aqui que eu li, né? Vehaluhot Maaseh Elohim, Rema, Veha Mi Hitav, Mi Hitav Elohim Hu Harut Al Haluhot. Tá? Tem outro segredo profundo aqui. Eu não sei se eu conto, viu? Tem muitos segredos aqui, né? Um segredo que tem aqui é que aqui dentro deste texto, né, cruzando este verso aqui, que é o verso 16 do capítulo 32, né, aqui do Êxodo, ok? Dentro desse texto tem a palavra hebraica Mahshev. 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 Que em hebraico significa computador. Tá? Dentro desse texto aqui, um texto que foi dado à humanidade há 3.300 anos atrás, contém codificada a palavra Mahshev, que é computador. E a palavra Mahshev, computador, tem raiz na palavra Moar, que é pensamento. Tá? Então aqui nós estamos falando de computação quântica. Computação através do pensamento. Isso já está inserido nos códigos da Torá. Outra coisa, né? Da onde se tirou a safira? Né? Nós falamos que foi a partir do tal, do orvalho divino que preenche a cabeça do sagrado. No meu livro Câmaras do Tetraedro, eu falo que essa safira é da lua. Por que eu falo isso? Porque a palavra Luhot
que é a palavra para tablets, é plural aqui. A palavra luhot, né? Também tem raiz na palavra luar. E luar significa calendário. E o calendário hebreu é baseado nos ciclos da lua. Não sei se eu estou certo, né? Eu posso até estar, de repente, divagando. Mas eu retirei isso estudando a criptografia da Torá. Não foi uma invenção. Ela tem uma base linguística e criptográfica. Tá bom, gente. Shabbat Shalom para todos. Verhazai Laá, mistério superior. Né? E compartilhem o vídeo. Compartilhem. Né? Depois eu vou baixar e colocar no YouTube também. Né? Para que as pessoas possam ouvir e aprender mais. Tá certo? Certo, pessoal? Né? Então, uma boa noite para todos, né? Bom final de semana para todos nós, né? E até uma próxima transmissão neste mesmo local, com este mesmo piano, né? E com a mesma voz, se assim o divino nos permitir. Razá e lá.